Povo de Deus, hoje vamos mergulhar em um tema profundo e espiritual, refletindo sobre a Torre de Babel, mas também sobre o impacto da cruz e os sinais de Cristo que nos garantem a vitória sobre o pecado. Hoje vamos falar sobre um evento marcante na história da humanidade, a Torre de Babel. Esse episódio, narrado em Gênesis 11, é um poderoso testemunho das consequências do orgulho humano e da tentativa de alcançar a independência de Deus. Mas, além disso, esse relato traz à tona uma questão teológica essencial: o desejo do ser humano de se elevar, de se fazer semelhante a Deus, sem, no entanto, compreender o plano divino para a sua vida. A lição de hoje nos chama a refletir sobre as escolhas que fazemos em nossa jornada cristã. Será que, assim como os homens de Babel, estamos tentando construir nossas próprias torres de orgulho e autossuficiência? Ou estamos humildemente reconhecendo a soberania de Deus em nossas vidas? A Torre de Babel simboliza a tentativa do ser humano de alcançar algo que só Deus pode conceder: a verdadeira grandeza. Na tentativa de construir uma torre que alcançasse os céus, os homens estavam dizendo a Deus: nós podemos sem a tua ajuda. O Senhor, em sua sabedoria e justiça, respondeu a esse orgulho com o seu ato de confusão das línguas, dispensando os povos pela terra. Essa atitude de confiança na própria força é, na verdade, o reflexo do pecado original de Adão e Eva, quando desejaram ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, desobedecendo ao seu comando. Mas, ao mesmo tempo, Deus não nos deixa sem esperança. No contexto da torre, onde a humanidade tenta se erguer com seus próprios esforços, vemos que a verdadeira força e salvação vem de Cristo, cujas mãos feridas pela crucificação são a evidência de seu poder para salvar. Assim, a lição de Babel é, na verdade, uma lição de humildade e confiança no plano redentor de Deus, que se revela na cruz de Cristo, onde toda a obra de salvação foi consumada. A lição que podemos tirar desse estudo é profunda e espiritual. As marcas de Cristo são a nossa maior esperança. Ao olharmos para suas feridas, vemos o preço que ele pagou por nossa salvação. E essas feridas, essas marcas, não são para nos lembrar do sofrimento apenas, mas do amor, que foi mais forte do que a morte. E através de Cristo que temos o poder de vencer o orgulho e o egoísmo que nos afastam de Deus. Ao contemplarmos as marcas da cruz, somos convidados a viver uma vida de humildade, reconhecendo que, assim como os homens de Babel tentaram alcançar os céus por seus próprios méritos, nós não podemos alcançar a salvação sem a graça de Deus. O único caminho para o céu é através de Jesus, cujas mãos e lado feridos são o testemunho do seu sacrifício em nosso lugar. Isso nos chama a refletir: estamos de fato colocando nossa confiança em Cristo? Ou estamos tentando construir nossa própria torre, confiando em nossas forças? O convite é claro: venha à cruz, onde o sacrifício de Cristo nos garante não apenas a salvação, mas uma vida de relacionamento com Deus. Lição poderosa. E assim nós encerramos a lição dessa semana. E medite aí na letra da canção, como sempre. E a gente já retorna com a oração e a meditação. No silêncio da manhã, ouço a voz do Criador. No cantar da passarada, vejo sinais do seu amor. Cada folha que balança, cada flor a desabrochar, é o céu dizendo à terra: meu cuidado está no ar. Mas quem tem tempo pra escutar, tanta pressa pra chegar, esquecemos de olhar pra o céu a nos chamar. A criação ainda fala, com poder, com luz, com graça.
cada luar. Vejo Deus na imensidão das estrelas a brilhar, no detalhe do inseto sua grandeza a revelar. Mesmo após a queda e dor, a beleza resistiu, porque a criação insiste, o Criador não desistiu. Mas quantos passam sem notar que há um céu pra contemplar, a natureza a pregar, sem palavras, mas com fé, a criação ainda fala, com poder, com luz, com graça, revela a mão de um Deus fiel, que desenhou o azul do céu. Se o mundo grita e não escuta, eu escolho me calar, pra ouvir o som da eternidade, ecoando em cada lugar. Os montes clavam, ele vive, os rios cantam, ele vem, as flores dizem, ele é bom, e o céu responde amém. As árvores batem palmas, o vento sopra louvor, toda a criação declara a glória do Senhor. A criação ainda fala, com poder, com luz, com graça, revela a mão de um Deus fiel, que desenhou o azul do céu. Se o mundo grita e não escuta, eu escolho me calar, pra ouvir o som da eternidade, ecoando em cada lugar. Sim, a criação ainda fala, e eu escolho escutar. Sexta, 2 de maio. Entretenimentos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Essa foi a segunda vez que Paulo advertiu os coríntios de não serem enganados ao adotarem o estilo de vida daqueles que não herdarão o reino de Deus. Ele sabia quão fácil era se deixar levar por comportamentos corrompidos. Curiosamente, ele mencionou isso citando o provérbio de Menandro, um autor grego. Isso mostra que Paulo conseguia identificar, fora da comunidade da igreja, pessoas sinceras e comprometidas com os mesmos valores sobre os quais ele pregava. Existe um diálogo de Sócrates com seus alunos que surpreende pela sua atualidade. Parece estar falando de nossa sociedade e da indústria do entretenimento. Sócrates acusa a poesia, que naquele tempo seria o teatro, de trazer grandes malefícios para as pessoas de bem. Essa acusação era desafiadora, considerando que a poesia era a base da educação dos gregos. De fato, esse discurso foi incluído nos autos de acusação contra o filósofo, culminando em sua condenação à morte. Platão, que registrou o diálogo, sugeriu que os gregos não abolissem de vez a poesia, mas sim que estabelecessem critérios para a normatização de seu conteúdo. Ele propôs que os jovens fossem educados em preceitos que reforçassem as virtudes, e não em mitos que incentivassem os vícios. Para o filósofo, se as ações humanas forem influenciadas pela poesia, que sua composição divulgue virtudes e que os deuses jamais sejam concebidos como injustos, adúlteros ou vingativos, pois se assim forem representados, os jovens encontrarão neles a justificativa para os mais terríveis atos. Além disso, é importante que as peças não fujam da realidade, evitando assim que os espectadores permaneçam insensíveis diante do real sofrimento humano. Interessante observar pessoas de fora falando o que as de dentro precisam ouvir. Imagino que ao citar um autor grego,
Paulo também tenha reconhecido a ironia de ver os pagãos mais alinhados com os princípios bíblicos do que muitos pregadores na igreja. Seria diferente hoje? Creio que não. Existem pedras que clamam, porque infelizmente alguns filhos de Deus se calam. Vamos orar. Santo Deus do Universo, nós exaltamos e glorificamos o Teu santo nome, clamando a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja sempre conosco, para que possamos, de acordo com a Tua vontade, ser luz aqui na terra. Muito obrigado pela iluminação que o Senhor nos concede através do estudo da profecia, e entendemos que o orgulho de Babel pode ser transferido para nós se quisermos viver a nossa vida longe de Ti. As marcas de Jesus, a maior prova de humildade e amor, nos garantem a salvação. Te agradecemos por isso. Tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Filho e filha de Deus, encerramos mais uma lição da Escola Sabatina, a lição de número 5. Amanhã começamos a estudar a lição de número 6. Nós pedimos que você nos ajude, curta o vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Feliz dia de preparação. Amanhã é o Santo Sábado de Deus, a gente já começa a se preparar. E amanhã a gente se encontra na lição de número 6. Que Deus te abençoe.